Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com o nosso ensinamento através do livro de Daniel. Estamos a chegar ao fim de capítulo 10. Já falamos, isso é Daniel vendo este visão, uma aparência do anjo do Senhor. Ele viu Jesus na glória dele, mas viu isto antes da encarnação de Daniel. Já falamos sobre várias coisas. Os olhos de Daniel foram abertos, ele foi tocado, ele foi mandado para ficar ao pé. O anjo queria falar algumas coisas com ele. Mas vou dizer, ainda não chegamos ao fim deste transição entre Daniel vindo aquela visão e ficando ao pé aqui no fim, e também sendo fortalecido novamente. Grande trabalho dele. Então, mas vamos entrar com Daniel, mas sendo tocado mais 2 vezes, mas isso é Daniel, homem de Deus, ganhando informação das Escrituras, porque ele teve fome e sede pela palavra. E já mencionei isto através deste capítulo, mas não podemos esquecer. Daniel é uma figura de Israel, especialmente Israel ligado com o fim do tempo. E já entramos outros visões que Daniel recebeu e estamos a maravilhar durante este homem no tempo de reforma que está a continuar. Mas vou dizer, ele está sendo dado mais informação das coisas que ele já recebeu. Parece Deus, e vamos entrar no capítulo 11 ainda não, mas Deus está a continuar dando mais informação do que já deu a Daniel em Daniel capítulo 8. Está grande encorajamento para nós, porque está a mostrar-nos a necessidade de ficar forte por procurar o Senhor e ficar nos nossos estudos para, no fim, chegar ao melhor entendimento da palavra. Deus quer nos ter fome e sede. Vou dizer, esta palavra já estabelecida lá no céu, para sempre, a Bíblia diz. E é a nossa oportunidade aprender e saber melhor os eventos que vão acontecer. Eu sei, o nosso entendimento agora não é perfeito. A Bíblia diz, olhamos num espelho em enigma, ou João viu este mar de vidro que separa-nos do trono de Deus lá no terceiro céu. Mas vamos procurar esta palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias. Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, e vou continuar com este capítulo lendo o versículo 15 até 19. A Bíblia diz: E falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto para a terra. Lembra-te, quando Daniel viu aquele visão, ele caiu com o rosto em terra, ao lado deste rio. Mas foi tocado, e por ser tocado a primeira vez, ele ficou com joelhos e palmas na terra. Também, como eu disse, olhos foram abertos, mas foi mandado para ficar ao pé. Deus disse não. Não fica preguiçoso, não fica como pessoa que está a dizer, é muito duro procurar mais a tua palavra. Não como homem que chora, fica ao pé. Eu tenho coisa para ti, o Senhor está a dizer. Cuidado, Mas, 15 novamente. E falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto para a terra e emudeci. Ele ficou em silêncio, não falando com cabeça inclinada. 16. E eis que alguém semelhante aos filhos dos homens,
tocou-me os lábios. Então abri a minha boca e falei, dizendo àquele que estava em pé diante de mim: Senhor meu, por causa da visão, sobreviveram-me dores e não me ficou força alguma. Daniel tentando murmurar um pouco, queixar. Versículo 17. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Ele disse, eu não posso falar como Moisés, mas Moisés foi diferente. Porque quanto a mim, desde agora, não resta força em mim e nem fôlego ficou em mim. 18. E aquele que tinha aparência de um homem tocou-me outra vez e fortaleceu-me. Grande compaixão e vou dizer, encorajamento, ajuda do nosso Senhor. 19. E disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, anima-te. Sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. E vou dizer no fim, quando nós somos fracos, o que é necessário ter é a força de Deus para ajudar-nos com a nossa vida. Quando eu falo e o Espírito Santo está a operar em mim, eu vou pregar a palavra com força. Ou, vou dizer, não pregando, mas falando, segundo a palavra. Já sabe, o nosso pensamento é transformado quando procuramos esta palavra. Quando eu nasci de Cristo, não sabia nada da Bíblia. Mas agora acho muitas vezes. Outro dia eu estava a falar com a minha esposa. Ouvimos uma canção que eu ouvi muitos anos atrás. Canção das Escrituras. Sabe, eu comecei a citar aquele versículo palavra por palavra. Está no meu coração. Que não foi assim antes da minha salvação. Por crescer em Cristo, por colocar a palavra dele no teu coração, vai falar segundo a palavra. O problema não é grande média. Meu selfie, vou tirar fotografia, vou tirar filme, vou enviar todos os meus amigos, vou enviar a mídia também. Estamos mais preocupados com estas coisas e estamos perdendo a nossa oportunidade com a palavra. Esta geração é a geração mais fraca. Não é tempo de colher, é tempo de espigas. Porque muitos estão preocupados não querendo a palavra. Mas Daniel, neste capítulo, ele foi fortalecido e ele falou na fraqueza dele porque ele teve o poder de Deus com ele. Isso é a chave. Deus quer nos ter o mesmo. Mas não aconteceu com Daniel por acidente. Aconteceu com Daniel porque ele teve fome verdadeira. Ele teve sede verdadeira. Ele estava a procurar Deus do coração. Então, deve ser a nossa característica também. Vou encorajar-te. Mas eu não sou como alguns muitos velhos. Eu conheço um pouco da geração passada. Eu estou a notar diferença entre cristãos de hoje e da minha parte. É batalha. Ficar perto ao Senhor. Mas não, por dizer isto, não estou a dizer é impossível. Daniel, ele queria murmurar um pouco aqui, mas no fim ele foi mandado falar. Está a ver? Não é obra, é trabalho para procurar o Senhor. Mas deve ser trabalho de amor. Não de força. Não me precisando de usar voz alta para mandar. Não. Deve estar pronto para Deus servir do coração desta forma. Ok. Mas este versículo 15. A Bíblia diz, e falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto para a terra, inclinou a cabeça, parece como isto, e emudeci.
Então, Daniel já foi tocado. Eu mencionei isto em versículo 10. E ficou nos joelhos dobrados e as mãos na terra. Aqui Daniel cai novamente, mas o rosto dele, para a terra e perde capacidade de falar. Ele tornou-se como, vou dizer, mudo. Então, emudece, hein? O mesmo aconteceu com Ezequiel, como sinal para Israel apresentando alguém que escapou. Lembra-te este Ezequiel, profeta. Estes profetas foram usados das maneiras que parecem contrário ao homem, mas o que aconteceu com Ezequiel? Deus disse a Ezequiel, vai perder a tua esposa. Vai perder aquele que ama. E eu não quero te ficar surpreendido. Eu não quero te ter resposta de chorar ou falar palavras fortes. Oh, meu Deus! Ele disse, fecha a tua boca e lembra-te, eu mandei isto. Ele fez isto na vida de Ezequiel para ser sinal para Israel. Não pode acontecer a qualquer homem, mas o homem que ama Deus e recebendo este mandamento dele, Ezequiel obedeceu. Vamos ler Ezequiel, capítulo 24. Ezequiel 24, vou começar com o versículo 15. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, eis que de um golpe tirarei a ti o desejo dos teus olhos, a esposa dele, o desejo dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Deus deu este mandamento, usou estes profetas de uma forma maravilhosa, vou dizer, porque eles chamaram Deus, mas versículo 21 do mesmo capítulo. Dize a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, eis que eu profanarei o meu santuário, aquele templo, e a glória da vossa força, deleito dos olhos deles, o desejo dos vossos olhos, e o anelo das vossas almas, e vossos filhos e as vossas filhas que deixastes cairão a espada. 22. E fareis como eu fiz. Não vos cobrireis os lábios e não comereis o pau dos homens. Ele disse, mas tu és digno disto. Fecha a tua boca. Deve saber, Ezequiel fez este como sinal para não ficar surpreendido quando isto acontece, porque já tu és infiéis. É a mensagem que Deus entregou a Israel através de Ezequiel. Mas no fim deste capítulo 26 e 27, achamos mais uma aplicação profética. Lembra-te esta expressão. Naquele dia, e muitas vezes ligado com a segunda vinda ou este último dia, 1000 anos, o reino de Cristo. Versículo 26. Nesse dia, virá ter contigo aquele que escapar para te dar notícias pessoalmente. Naquele dia, abrir-se-á a tua boca para com aquele que escapar e falarás, e não mais ficarás mudo. Assim, virás a ser para eles um sinal e saberão que eu sou o Senhor. Mas eles vão falar no fim. Então, está a ver? Mudo até receber bênção de Deus. Então, a boca abre e a pessoa fala. Daniel, ele está a ver esta visão. Deus está a apresentar Daniel como o povo de Israel nos últimos dias. Mas há outro que ficou como isto também. Vamos ler Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Vou começar com versículo 20. Mas eu não sei exatamente como isto combina com Israel. Mas vou dizer uma coisa. Zacarias, pai de João Batista, ele ficou mudo 9 meses. Por quê?
por causa da incredulidade, por não acreditar na palavra de Deus. Mas no fim, a língua dele foi solta e ele começou a falar, acreditando Israel na segunda vinda. É o que posso dizer, é como isto. Já acreditou? Já tu és liberto da morte eterna? Abre a tua boca e fala. Está a ver, Lucas capítulo 1, versículo 20. E eis que ficarás mudo e não poderás. Israel agora. Israel descrente, vou dizer, incrédulo. E eis que ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não cresces nas minhas palavras, que a seu tempo se há de cumprir. Está a ver? Mas vamos ler também versículo 64, neste mesmo capítulo, Lucas capítulo 1. 64 diz, e logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. Israel na segunda vinda. Agora eles são como um morto, como Daniel, sem força. Ele é apresentado nesta passagem como um morto. Vamos entrar isto. Mas o sacerdote incrédulo Zacarias tornou-se mudo por 9 meses, por não acreditar na palavra do anjo Gabriel. Vamos voltar a Daniel capítulo 6, capítulo 10. Daniel capítulo 10 e versículo 16. A Bíblia diz, e eis que alguém semelhante aos filhos do homem tocou-me os lábios, segunda vez. Daniel é tocado, mas os lábios aqui, por causa de visão, sobreviveram-me dores. Está a ver? Trabalho. E não me ficou força alguma. Versículo 17. Como, pois, porém o servo do meu Senhor falar comigo, ou falar com o meu Senhor, porque quanto a mim, desde agora, não resta força em mim. Então, mas também e nem fôlego ficou em mim. Daniel está a dizer, versículo 17, que é uma figura de morto. Vamos ler. Eu quero mostrar isto a ti. Salmo 88. Salmo 88, vou ler versículo 4. Estou contado como aqueles que descem ao abismo. Estou como homem sem forças, como Daniel. Eu não tenho força. É como aquele que morre. Está a ver? Mas é como Israel. Vamos ler Ezequiel novamente. Quando estes ossos secos recebem força para ser ressuscitado, é a figura de Israel, mas como país na segunda vinda. Vamos ler Ezequiel 37, versículo 8. Ezequiel 37, versículo 8 diz, e olhei, e eis que vieram nervos sobre elas, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre elas por cima, mas não havia nelas espírito. Isso é Deus ressuscitando Israel, mais versículo 11 e 12. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas o povo meu, e vos trarei a terra de Israel. É Israel sendo restaurado na segunda vinda, ressuscitado, como um homem que já ficou morto 2 dias. Já falamos sobre isto. Daniel, sem força, não consegue, não fôlega da boca dele. Está a ver? Como um homem morto. Mas ele foi tocado novamente do Senhor. Mas ainda não. Foi tocar os lábios dele, mas ele ainda não está a conseguir falar. Como é possível não falar? Não tenho força.
não é, vou repetir isso, não é como aqueles que reivindicam visão de hoje, não. Eles, aquele que está a receber a visão hoje, não vai conseguir fechar a boca daquele. Ele fala muito, palavra falsa. Mas não, Daniel, ele recebeu visão. Não tenho fôlego, não vou conseguir falar contigo. Está a ver a diferença? Oh, não, Marco, não está a entender. Está a dizer, todos são falsos e tu és a única pessoa correta? Mas se ele está a falar sendo o apóstolo de hoje, ele está falso. Ok? Cuidado. A palavra de Deus é a nossa autoridade. Não a minha opinião. A minha opinião que não concorda com a palavra de Deus não é nada. Espero que está a reconhecer isto. Então, mas Israel ressuscitado, isso é depois da tribulação, mas também homem sem fôlego é como morto. Daniel estava sem força para falar, mas semelhante aos filhos do homem o tocou. Parece ser novamente este anjo do Senhor ressuscitando Daniel, e Daniel sendo figura de Israel. Vamos ler Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, vou ler versículo 15. A Bíblia diz, porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, nossa oportunidade agora durante a era da igreja, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Por eles receber vida, eles são como pessoa ressuscitada porque eles foram mortos. É o que Romanos está a dizer. Israel vai ser ressuscitado. Vamos ler Isaías 61. Isaías 61, e vou ler versículo 1 a 3. Mas fica comigo, porque esta escritura, passagem, foi citada com a primeira vinda de Jesus também. Versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Sim, aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. Sim, aconteceu na primeira vinda. A proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. A pregoar o ano aceitável do Senhor. Já fez isto. Mas, também versículo 2. E o dia da vingança do nosso Deus ainda não aconteceu. Mas a consolar a todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza. Agora está a falar com Israel. Óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamam árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Mas, milênio, ele vai voltar e ele vai plantar Israel novamente, como país. Eles são como mortos agora, como Daniel, mas vão receber força, vão ser tocados do Senhor. Amém. Mas, Daniel capítulo 11, novamente, vamos voltar a este versículo 17. Daniel falando como o Senhor, capítulo 10, vou dizer, versículo 17. Já lemos a última parte deste versículo, mas no início. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Então, mas como é possível te falar comigo? Mas outros querem, já falei isto, outros querem dizer ele está a falar com Gabriel, que apareceu em Daniel capítulo 8. E eles querem usar esta passagem como prova disto, porque esta palavra Senhor é escrito com esse minúsculo.
minúsculo. Então, eu já mencionei, é possível, é Gabriel. Não vou negar esta possibilidade, mas vou dizer de um outro aspecto. Daniel sendo figura de Israel na segunda vinda e sendo mandado desde que apareceu ele, parece a mim é o anjo do Senhor, é uma aparência de Jesus antes da encarnação. Então, mas como é possível ele batalhar precisando de ter força? Vou dizer, Deus, Jesus, tem o poder para destruir tudo. Simplesmente por falar uma palavra. O que ele quer? Ele quer homens que escolham batalhar com ele. Entrando nesta batalha. Não pela força, pela livre vontade. Em uma razão, eu penso que Deus apresenta-se algumas vezes numa forma limitada. É como Jesus na cruz, dando-nos grande exemplo. Ele perdeu lá na cruz. Parece isto, mas realmente ganhou. Mas ele entrou em batalha com o diabo. Dá-me o teu maior. Ele foi batido no rosto, foi crucificação, sofrimento cruel. Mas no fim, conseguiu a nossa salvação. Amém. Então, simplesmente, este Daniel falando aqui, dizendo, mas como é possível me falar contigo, Senhor, esse minúsculo, mas isso, vou dizer isto, vires ao ACF, não é o mesmo da Bíblia King James, ok? Também não é, vires ao ACF, não é a mesma da versão autorizada na língua inglesa, mas vamos ler Juízes capítulo 5, ou Josué, capítulo 5, por exemplo, Josué, capítulo 5, versículo 14, isso é este visão do anjo do Senhor, de Josué, depois de entrar terra prometida, versículo 14 diz, e disse ele, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor, todas as letras maiúsculas lá. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou e disse, está esse minúsculo aqui, peço desculpa, estou errado, que diz, meu Senhor ao seu servo. Está a ver? Esse minúsculo. Mas ele está a falar como anjo do Senhor. Simplesmente estou a tentar mostrar-te prova alternativa para defender este perspectiva de Daniel capítulo 10, que foi uma aparência do anjo do Senhor. Mas vamos ler também Zacarias capítulo 1. O livro de Zacarias, no fim do Velho Testamento, mas capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz, e eu disse, Senhor meu, quem são estes? Mas foi uma aparência de Jesus. E disse-me o anjo que falava comigo, eu te mostrarei quem são estes. Mas este Senhor aqui tem esse maiúsculo na versão ACF. Mas na Bíblia King James não, minúsculo. Como a versão autorizada também. Simplesmente estou a tentar mostrar-te exemplos ao contrário. Por quê? Porque eu quero te entender esta possibilidade e não por ser negado por ter esse minúsculo lá em Daniel capítulo 10. E vamos voltar a Daniel capítulo 10. E quero ler versículo 18. A Bíblia diz, e aquele que tinha a aparência de um homem tocou-me outra vez e fortaleceu-me. Então, vou dizer novamente, é a terceira vez. Primeira vez, versículo 10, e eis que certa mão me tocou. Isso foi palmas na terra, joelhos dobrados. Versículo 16, tocou-me os lábios. Então aqui, versículo 18, e aquele que tinha a aparência de homem tocou-me outra vez e fortaleceu-me. Novamente, este toca dá força ao homem, mas é a terceira vez.
este Daniel velho, não teve força de jogo, está a mostrar a fraqueza de nós. Vou lembrar-te, quando somos fracos, não, ele é forte, ele é forte. Então, mas Daniel está a receber força porque ele é fraco. Então, mas vamos ler alguns versículos práticos para dar-nos encorajamento. Tiago, capítulo 1, em primeiro lugar. Tiago, capítulo 1, versículo 3. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Paciência. Eu já passei uma prova, estou a ficar mais sábio, mais confiando, reconhecendo. Eu não estou a continuar tentando andar na força de Marco. Paciente, paciente. Romanos capítulo 5. A mesma ideia aqui, Romanos capítulo 5 e versículo 3. E não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações. Mas há uma tribulação, a angústia de Jacó que fica para Israel. Sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência e a experiência a esperança. Mas o fruto, o produto destas provas, desta visão, por dizer, paciência, por Daniel ser mais fraco. Mas estes versículos ajudam-nos a entender melhor o perspectivo de Paulo. Paulo em 2 Coríntios, capítulo 12. E vamos continuar lendo um pouco. Paulo contando as provas do apostolado dele, sofrimento dele. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E disse a mim, isso é este espinho da carne. Penso que Paulo foi parcialmente cego. Mas, confiando mais no Senhor, por exaltado, também com fraqueza ele não andou em egoísmo ou confiando nele próprio. Não. Ele aprendeu, pela fraqueza, confiar no Senhor. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quando ele foi fraco, mas Deus estava forte com ele. Mas, Salmo, bom versículo, Salmo 138, 138, e vou ler versículo 3. Daniel como morto, mas versículo 3 diz, no dia em que eu clamei, me escutaste e alentaste com força a minha alma. Então, mas tem problema? Chora ao teu Senhor. Mas vou dizer, deve ser a nossa primeira resposta, confiar nele. Então, confiando nele, mas orando a ele, por ser chorando a ele, ele é a nossa força, é a ideia que estou tentando mostrar, Daniel. Ele está lá, o Senhor está a dizer, fala comigo. Ele disse, como é possível me falar? Eu sou fraco. Deus tocou Daniel. Ele chorou ao Senhor, o Senhor respondeu. Eu gosto muito de Filipenses capítulo 3. É Paulo falando sobre o desejo do coração dele. Filipenses capítulo 3, vou ler versículo 10, que aplica a nós quando estamos procurando andar com Cristo, mas é para Israel também, neste sentido de ser morto, esperando ressurreição. Como pessoa dormindo, mas sendo acordado do Senhor. Mas Filipenses capítulo 3, versículo 10, para conhecê-lo. Paulo queria conhecer Cristo. E a virtude da sua ressurreição, a grande virtude, e a comunicação das suas aflições, não negando isto, sendo feito conforme a sua morte. Paulo disse a maneira para conhecer a ressurreição é morrer. É isto, Mas Israel não entrou a morte com propósito como Paulo. Paulo disse, eu vou morrer cada dia. Podemos reconhecer este
perspectiva olhando atrás para a cruz, que é a nossa força para ser morto, para matar este velho homem. Mas Israel, por crucificar Jesus, eles não disseram, vamos morrer. Não, mas Deus deixou Israel. Mas, milagrosamente, eles vão ser ressuscitados como a segunda. Não todos. Israel crente na segunda vinda. Ok. Daniel capítulo 10, novamente. Chegando ao fim deste capítulo, mas quero ler versículo 19. E disse, não temas, homem muito amado. Novamente Daniel chamado amado. Paz seja contigo. Anima-te. Sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. Então ele estava pronto para falar, mas sendo fortalecido do Senhor. E estamos a ler este. Mas quero mostrar-te também dicas neste versículo que são ligados com Israel novamente na segunda vinda. E por esta Bíblia é maravilhosa. Tem detalhes que podemos ler e pode ir acima da nossa cabeça, mas devemos procurar esta palavra e Deus vai abençoar a pessoa que tem fome e sede pela palavra para aprender mais. Então, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, anima-te, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido. E ele disse, fala. E disse, fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. É a palavra de Deus que nos fortifica, vou dizer. É uma coisa para reconhecer. Veja os versículos a seguir, que estão todos ligados com o contexto de Israel na segunda vinda. Então, mas vamos ler. Não temas, ele disse, não temas. Isaías 43. Isaías 43, e vou ler versículo 1. Então a Bíblia diz, desculpe. Estou aqui, hein? Isaías 43, versículo 1 diz, mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te reuni, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. A palavra de conforto, versículo 5, não temas, novamente, pois porque estou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. É a reunião, a união novamente de Israel como país, como a segunda vinda. Não temas. Vamos ler também Jeremias, capítulo 30. Ligado com a segunda vinda. Ele vai levar Israel, tirar Israel de todos os lugares da terra, mas voltando àquele país, com a volta dele. Jeremias 30, vou ler versículo 10 e 11. A Bíblia diz, não temas, está a ver? Pois tu, ó meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei de terras de longe, como já li, e a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará e descansará e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. Eles vão ter paz. Versículo 11. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre quais te espalhei, a ti, porém, não darei fim. Ele vai destruir o resto, mas não Israel. Mas castigar-te-ei com medida e de todo
de todo, não te terei por inocente. Está a ver? Mas Israel vai ser restaurado, vai ser recebido com a segunda vida. Não temas, não temas. Jeremias 46. Jeremias 46, e vou ler versículo 27 e 28. A Bíblia diz: Mas não temas tu, servo meu, Jacó, está a ver? Nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei mesmo de longe, como também a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará, e descansará, e sossegará, e não haverá quem o atemorize. 28. Tu não temas, servo meu, Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo, porque porei termo a todas as nações entre as quais te lancei, mas a ti não darei fim, mas castigar-te-ei com justiça e não te darei de todo por inocente. E Israel novamente na segunda vinda. Deus vai criar nova aliança com eles. Ele vai receber Israel. Ok, mas homem muito amado, expressão, dado a Daniel aqui, já falamos um pouco sobre isto, é quase como Joel, figura da igreja no Novo Testamento. Mas Deuteronômio, capítulo 7, vou ler versículo 8. A Bíblia diz: Mas, porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera aos vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa de servidão, da mão de Faraó, rei de Israel. Mas o Senhor vos amava. Ele amou. Mas por quê? Porque Israel foi muito santo? Não. Mas, vou dizer, os pais deles, como Abraão, sim. Abraão sendo mandado para matar o filho dele, Isaac, por exemplo. Abraão não foi homem perfeito, mas homem de grande fé. E Deus abençoou Abraão, foi justificado porque ele acreditou. É isto. Mas ele seguiu, ele mostrou esta crença, mas ele não foi justificado diante de Deus pela obra dele. Mas Deus amou a obediência de Abraão. Vamos ler Deuteronômio 33 também. Capítulo 33, vou ler versículo 1 a 3. Esta, porém, é a benção com que Moisés, o homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes de sua morte. Israel, no fim de jornada, no deserto, antes de entrar na terra prometida. Versículo 2. Disse, pois, o Senhor veio de Sinai e lhes subia de Seir, mas não passou através de Edom quando eles saíram do Egito. Resplandeceu desde o monte Pará e veio com 10 milhares de santos. Não quando eles saíram do Egito. O contexto é a segunda vinda. À sua direita havia para eles o fogo da lei, mas na verdade ama os povos. Todos os seus santos estão na sua mão, postos serão no meio entre os teus pés, e cada um receberá das tuas palavras. Ok, então, mas este foi feito por causa de amor para Israel, amor para Israel, homem muito amado. Mas não somente isto, paz seja contigo. Vamos ler Isaías 52. Isaías 52 e versículo 7. Qual formosos são sobre os montes os pés, segunda vinda, dos que... Mas eu sei, Paulo usou isto em Romanos capítulo 10, sim, para pregar o Evangelho. Qual formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz. Ok, paz conosco é por receber a mensagem do Evangelho
e sem pregador não vamos ouvir. Mas com Israel na segunda vinda, é feito como a segunda vinda, quando Deus volta perdoando Israel e fazendo nova aliança, como a casa de Israel e a casa de Jacó, ou de Judá. Mas este versículo 7 novamente, qual formoso sal sobre os montes, os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina, como a segunda vida. Amém. Mas paz, Israel vai ter paz com isto. Jeremias 33. Jeremias 33, vou ler versículos 6 a 9. A Bíblia diz: eis que eu trarei a ele saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestará abundância de paz e de verdade. Então, mas novamente, vamos ler este contexto, segunda vinda, e removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio, e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as tuas maldades com que pecaram e transgrediram contra mim. E este lugar me servirá de nome, de gozo, de louvor, e não agora, de glória, mosquito lá, agora, em Jerusalém, entre todas as nações da terra que ouviram todo o bem que eu lhe faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Paz com eles, mas com a segunda vinda. Vamos ler Ezequiel 37. Simplesmente quero te mostrar estas expressões. Sal ligado. Daniel está a receber esta palavra, mas figura de Israel na segunda vinda. Ezequiel 37, 37 e versículo 26. A Bíblia diz: e farei com eles uma aliança de paz, e serei uma aliança perpétua, e os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Isso ainda não aconteceu. Não há santuário deles agora, nem para sempre. É a segunda vinda. Então, mas vai ser realizado este Ezequiel, capítulo 40 até 48. Este templo milenar, durante o reino de Cristo aqui na terra, no trono de Davi. Mas vai ser paz, vai ser força, mas muito amado, e não temas, mas anima-te, sim, ele vai dar força. Vamos ler Ezequiel 34, Ezequiel novamente, mas capítulo 34, e vou ler versículo 15 e 16. A Bíblia diz: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-la-ei com juízo. Mas entre estes enfermos, entre este Israel com a segunda vinda, elas vão ser dado força. Eu vos fortalecei. Não estou a ler exatamente. Desculpe. E a enferma fortalecerei. Vai acontecer em futuro, em ligado com a segunda vinda. Então, Deus vai voltar, vai operar em Israel desta forma, mas este versículo 19, estas expressões, dito a Daniel,
é com Israel ressuscitado com a segunda vinda. Ok, fica somente uma pequena parte para falar para acabar este capítulo 10, versículo 20 e 21. Mas vamos entrar com este fim de capítulo 10 na nossa próxima vez. E com este vamos entrar também em capítulo 11, que é uma continuação desta conversa que Daniel está a ter agora. Então, simplesmente vamos guardar estas palavras. Daniel procurou Deus, Deus abençoou. O desejo de Daniel do coração foi agradar a Deus. Espero que o teu desejo também. Fome e sede da palavra. Não sei o que exatamente Deus vai fazer com aquela vida que ama Ele, que quer servir Ele com todo o coração. Não sou homem perfeito, mas falando com humildade, vamos procurar o nosso Deus. Até a nossa próxima vez, pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.